Paz e graça, paz de Deus, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de saudar a todos com as saudações cristãs. O assunto que me traz aqui hoje, irmãos, também irmãs, é a respeito da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Muitos falam uma coisa, outros falam outra, mas nós vamos tratar um assunto muito sério, irmãos, daquele que deu a vida por nós, deu a vida por você e por mim, para nos livrarmos da condenação eterna, para nos livrarmos do pecado e do mal. Para que isso, irmãos, nós tenhamos uma base bíblica, nós vamos dar início numa leitura no capítulo 14 do Evangelho de João, aonde está escrito no versículo 7. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Do versículo 6 em diante, é melhor, fica mais explícito aquilo que Deus tem que falar, mais claro. Vamos ler então 14 de João, Evangelho, versículo 6 em diante. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas, glória a Deus, santo é o Senhor. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Somente até aqui. Aqui o Senhor Jesus, Yeshua em hebraico, estava mostrando para Filipe e para todos aqueles que estavam ouvindo que ele e o Pai eram um só. Porque na verdade não existem dois deuses, três deuses, existe um único Deus. Porém, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach em hebraico. E antes de dar início nesse assunto, irmãos, eu gostaria de alertar os irmãos para terem cuidado com alguns que não conhecem o hebraico e ficam dizendo que a palavra Jesus significa um nome que eu nem vou falar aqui, irmão, ou um nome pagão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pessoa precisa ou ir em Israel, por misericórdia de Deus, irmãos. Eu não sou rico, sou uma pessoa pobre, e orei a Deus, e Deus preparou para mim de ir a Israel de uma forma milagrosa. Não foi nenhuma denominação que me pagou a minha passagem. Não foi. Foi Deus que preparou. Como Deus preparou? Irmão, quando nós cremos, Deus faz aparecer de onde não tem. Deus abre negócios para nós fazermos, negócios lícitos, que nós ganhamos aquilo que é necessário para fazer aquilo que Deus nos manda. Basta nós crermos e orarmos. Afinal, o Senhor Deus dos exércitos de Israel não mudou. Certo, irmão? Outro questionamento. Muitos falam: por que você fala Deus de Israel? Deus é Deus de todo mundo. É verdade. Mas quando ele falava com Moisés, lá no Monte Horebe, ele disse para Moisés, quando Moisés lhe perguntou: Senhor, se alguém perguntar para mim quem foi que me enviou, o que farei? Eu não sei o teu nome. O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus de Israel disse: diga para eles que eu sou o que sou. Olha só, irmão. Diga para eles que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então isso não parte da minha pessoa. O que eu estou falando é bíblico, é escritural. E esse nome ficou como memorial diante de Deus. Embora muitos querem saber o nome de Deus, nós sabemos, irmãos. Porém, nós respeitamos o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Bom, eu já tenho falado isso em vários vídeos, então não vou tomar muito tempo. Aqui, o Senhor Jesus se demonstrava igual ao Pai. E numa outra parte ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembramos que quando Moisés, irmãos, uma vez quis ver a face do Senhor, o Senhor disse para ele: nenhum homem poderá ver a minha face e viverá. Porém eu te colocarei na fenda de uma rocha. Em alguma Bíblia diz, na fenda de uma penha. E passarei por ti, cobrirei com as minhas mãos, e tu me verás pelas costas. Passarei por o caminho diante de ti, por o caminho, né? Pelo caminho diante de ti, e tu me verás pelas costas, pelo caminho. Se nós formos olhar nas Escrituras, irmãos, aqui mesmo, esse capítulo, não vamos sair desse capítulo, nós vamos ver que ali, aquele caminho que o próprio Deus falava que ia passar por ele, já estava profetizando da existência da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Porque vejamos aqui, irmão, o que está escrito no livro do Evangelho de João, no mesmo capítulo, no capítulo 14. Eu não vou me ater, eu já tinha feito um vídeo, irmão, eu não vou me ater muito porque eu fiz um vídeo que ficou muito longo, depois os irmãos não veem. Então ele disse assim, olha só, irmãos, o Senhor, no versículo 6, 14 de João, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus passou pelo caminho. O próprio Deus, demonstrando o seu poder e a sua glória. Irmãos, podemos entender aí então que Deus, Pai, o Pai de todas as coisas, o Pai da luz, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é um grande mistério, porque o próprio Filho disse: quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Embora ele sendo Filho, ele também é divino, ele também é Deus. Não existem dois deuses, isso nós sabemos, só tem um Deus só. Nós não somos, não acreditamos em vários deuses, nós somos monoteístas, acreditamos em um só Deus. Então, como você fala que Deus, que Jesus é Deus, irmão, Jesus, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, ele nasceu como homem, porque Deus, o próprio Deus eterno, Criador do universo, do céu e na terra, ele não ia se apresentar como homem, ele teria que se tirar da sua semente e gerar um filho, para que este filho fosse o verdadeiro Deus, que na verdade foi colocado ou gerado num corpo de carne. Então saiba que Jesus Cristo também é Deus. Porém, ele é subordinado à vontade do Pai, porque ele e o Pai são um só. Dá para entender? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach e o Pai são um só. Porém, Yeshua, na pessoa de filho, respeitou a pessoa do Pai. Porque não há filho obediente que não respeite o seu pai. Ele, na obediência de todo o Torá, de todo o mandamento da lei, ele já obedecia ao Pai, cumpria toda a lei, porque ele era judeu. Para cumprir a lei, o único que conseguiu cumprir toda a lei foi o Senhor, nosso Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então muitos dizem, Deus aboliu a lei. Irmãos, tenhamos cuidado ao falar isso. É claro que nós não oferecemos mais sacrifício, que nós não fazemos mais outras coisas, porque o Senhor Jesus já veio e ele foi sacrificado pelos nossos pecados. E nenhum homem é salvo pelas obras da lei. Porém, nós temos que honrar a lei.
Porque uma coisa que meu pai, ou que o teu pai te dá de presente, ou te dá uma lembrança, você não guarda com carinho, com amor, e toda vez que você olha para aquilo, você lembra, isso aqui foi meu pai que me deu. Tem pessoas até, irmão, que pegam tanto carinho naquilo, que não vendem, não dão para ninguém, a não ser que quando ele parte, ele deixa para outro filho. Fica entre família, porque foi o pai que deu para ele. A lei foi gerada pelo pai. Por ela, o homem teria, sim, que se conduzir aos caminhos retos. Não foi a lei culpada de nada. O homem não cumpriu a lei. Aí também há muitos erros, irmãos, de pessoas que dizem certas coisas que eu vou esclarecer aqui na maior simplicidade que eu possa, para não demorar muito. Eu já ouvi muitos dizer, a letra mata, o espírito vivifica. Então, existem denominações que acham que tudo é revelação. Que nós não podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, irmão. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos examinar as Escrituras. O próprio Senhor Jesus deu-nos esse mandamento. Examinai, quer dizer, pesquisai, examinai. Quando você vai em um médico ou em um laboratório para fazer análises clínicas, o que eles fazem com você? Eles examinam o teu sangue. Eles estudam o teu sangue. Isso quer dizer examinar. Eles procuram ver como ele está, como estão os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, a creatinina, o colesterol. Isso tudo não deixa de ser um estudo, um exame, uma análise. Está entendendo, irmãos? Quando eu vou analisar alguma coisa, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu estou analisando. Então não é pecado você pegar a tua Bíblia, ler, analisar, ficar em comunhão. Logicamente que tem que se orar primeiro. Tem que se preparar na oração. Porque se há algum sal a mais neste pão que foi colocado pelo homem, não quer dizer que ele deixe de ser pão. Você está com a maior quantidade de farinha e ignora o pão porque ele tem um pouco a mais de sal. Aí você diz que a Bíblia contém. Irmão, se for assim eu ia falar que você é feito de água. Sabe por quê? Porque o nosso corpo contém mais água. Sabia disso? Que o corpo humano ele contém água, e muita. Por isso que uma pessoa quando se desidrata, ela pode morrer. Mas ele foi feito do pó, mas ele contém mais água. Então, irmãos, a quantidade de sal que o dono lá da padaria coloca no pão não vai deixar de aquele pão se chamar pão porque ele tem um pouquinho de sal a mais. E é o que está acontecendo em algumas denominações, em alguns irmãos que dizem a Bíblia contém. Há mais de 100 anos atrás não era assim. Agora, no final dos tempos, por causa de seitas secretas que estão inventando isso para fazer os homens desacreditarem nas Escrituras Sagradas. E quantos já desacreditaram por causa desse tipo de argumento, irmãos? Se você vê alguma coisa, se você tem um bom paladar e comer um pão, você vai logo saber se ele tem muito sal ou pouco. Agora, quando você não tem paladar, você come qualquer coisa e não sente o gosto de nada. Então, como é que está o teu paladar espiritual? Se você está sem paladar, ore para que Deus te dê paladar e você não fale coisas que não edificam e que não trazem nenhuma edificação para aqueles que ouvem. Enquanto você prega que a Bíblia e o que está escrito nela é infalível palavra de Deus, as pessoas vão crendo, vão tendo fé. Quando você fala que ela contém, você coloca um ponto de interrogação e por isso muitos estão se jogando da ponte, por isso muitos estão se suicidando, por isso muitos não estão acreditando mais nem em Deus, por causa dessa ideologia de contém. E você não percebe que você está destruindo almas. Quem será culpado? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, se você entendeu de outra maneira, se você prega de outra maneira, olhe que você pode ter uma preparação para entender, mas o outro não tem. Mas tem pessoas que já querem que os outros entendam igual a ele.
Como é que eu vou dar uma feijoada para uma criança de 2 anos de idade, irmão? Uma feijoada bem forte. Eu posso até fazer aquela criança passar uma dificuldade no seu organismo. Então tenhamos cuidado o que ensinamos, o que falamos, porque que a palavra que sai da nossa boca, ela não venha para destruir ou para matar a fé de ninguém, mas ela venha para edificar, irmão. Certo? É isso que nós temos que pensar. Então, a palavra de Deus é de Deus. Não importa o que os outros falem, ou alguns tradutores, às vezes, na sua falta de conhecimento do hebraico, traduziram alguma palavra que mudou o sentido do texto. Porém, quando o homem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Ruach HaKadosh em hebraico, acho que é assim, ele tudo discerne e dele nada é discernido. Não precisa muita coisa, porque ele já tem tudo. Ele não tendo nada, ele possui tudo, porque Deus estando com ele no seu nada, o nada que ele tem se transforma em tudo, porque o tudo que tem tudo está dentro dele, que é o Yeshua HaMashiach, o Eterno, a sabedoria e a luz do Espírito da graça do nosso eterno Deus. Então podemos dizer que Jesus é o caminho. Se ele é o caminho, irmãos, Moisés não podia nem olhar o caminho. Se ele olhasse o caminho naquele tempo da lei, ele morreria. Porque o Senhor Jesus, Yeshua, ainda não tinha nascido em carne. Para que o homem pudesse ter um contato direto com Deus, ele se fez carne na pessoa do Filho, gerado por Maria. E ali dentro, irmãos, do ventre daquela mulher, estava uma semente espiritual. E foi gerado o Filho do Eterno, de Hashem, de Adonai. Então ele não era uma pessoa igual às outras no sentido, vamos dizer assim, do pecado. Ele não nasceu no pecado, ele nasceu na santidade. Ele nasceu já com o espírito de santidade, com a virtude da santidade. Ele já era graça. Ele já era graça. Tanto é que quando Simeão e Ana pegou ele para circuncidá-lo no 8º dia, conforme diz a lei, porque ele era judeu, ele tinha que ser circuncidado. Ele disse assim: agora o teu servo pode partir em paz, porque agora eu já vi aquele que há de redimir Israel. Ora, ele já era graça, porque já estava determinado para redimir Israel. Então a graça não tem 100 anos, não é uma denominação. A graça é nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o caminho é o motivo da nossa vida. Todos nós temos um objetivo, temos um caminho a seguir, temos um lugar para ir, até mesmo aqui na terra. Um jovem nasce e já, muitas das vezes, dentro da sua mente, ele já tem um caminho traçado. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E muitas das vezes, claro que também existem aqueles que, por falta de condições, Deus até permite que eles tomem caminho, que eles peguem caminhos mais difíceis. Porém, tudo isso é para que haja, irmãos, entre nós, entre o ser humano, uma interação, e que ninguém venha se achar maior do que o outro. Infelizmente, o homem fugiu dessa determinação divina, e quando ele tem muito, ele despreza o que tem pouco. Já é um grande erro, porque se nós temos alguma coisa, ou se o outro tem alguma coisa a mais do que o outro, aí que tem que se exercitar a fé. Aquele que tem muito ajuda o que tem pouco, e o que tem pouco às vezes tem que trabalhar para o que tem muito. Então há uma dependência um do outro, e essa dependência tem que gerar, sabe o quê? União. Mas o que acontece? Por causa do pecado, isso trouxe a desunião. O homem quer tirar o que o outro tem, e se o outro quase não tem nada e ele puder, ele ainda vai tirar o que o outro tem. Porque o espírito que manifesta já não é o espírito de Deus, é o espírito do pecado por causa da manifestação do pecado. Então Yeshua veio para vencer o pecado. Jesus Cristo veio para vencer o pecado, né? E fazer nós achar,
Porque nós estávamos perdidos, nós não tínhamos caminho, nós não sabíamos. E quantos não têm caminho, não sabem para onde vão? Mas aqui está a resposta que Jesus Cristo deu: eu sou o caminho. Já não temos dificuldade no sentido de olhar na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moisés, quando subiu no monte para pegar a tábua dos 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu com o seu dedo, as pedras, né? Os 10 mandamentos, que depois foi em tábuas. Quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava tanto que o povo não podia olhar para Moisés. Imagine, para Moisés, para Moshe, não podia olhar para Moshe. Ele teve que cobrir o rosto de tanta glória que estava lá em cima. Imagine, Moshe era um homem preparado, que orava, que buscava. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Não importa. Deus escolhe a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele não faz exceção de cor, de raça, de nacionalidade, de ser pobre, de ser rico. Ele é Deus de toda a criação. Ou você gostando ou não gostando. Os outros deuses que se dizem deuses não têm poder algum perante o poder do Deus eterno, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Glória ao nome, o Deus de Israel, o Deus de todo mundo, o Deus de todo aquele que nele crê, um Deus que se movimenta, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que eu estou aqui fazendo esse vídeo e lá do outro lado do mundo, no Japão, em outro lugar, alguém nesse momento poderá estar orando, poderá estar cantando, e Deus está ouvindo ele ao mesmo tempo que está me ouvindo a mim e dando-me a inspiração para passar para você. Alguns versículos, claro, que eu senti de marcar aqui, irmãos. Então vejamos bem, irmão, mas eu senti no meu coração. Não há nada demais nisso. Vejamos, irmão, ele como caminho, ele era o próprio Deus, é o caminho perfeito. Irmãos, já falava dele lá no Salmo 101, falava do caminho já. Toda a palavra, toda a Torá, todas as profecias, os salmos, todos os livros falavam de Yeshua, de Jesus Cristo. Está entendendo, irmãos? Se tirar o Senhor Jesus Cristo, se tirar Yeshua da história, não há mais caminho. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, nós não teríamos caminho. Nós estaríamos perdidos num labirinto de pecados, sem saber para onde ir. Mas Ele, como caminho, nos iluminou pela luz da sua palavra. Está escrito num salmo: luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, ele veio, deu a vida no madeiro, derramando o seu sangue para dar-nos a esperança de uma vida futura, vindoura e eterna. Glória ao nome do Senhor. Então, sabendo isso, irmãos, nós vemos tantos livros que profetizavam. Se nós lembrarmos de Daniel, se nós formos olhar lá em Daniel no capítulo 10, Daniel diz assim no capítulo 10, em um dos versículos, não me lembro qual agora, porém, diz assim: ele viu um homem vestido de linho que estava na beira do rio lá, e aquele homem estava vestido de uma forma de santidade. Alguém diz: era Jesus Cristo, era isso, era aquilo. Irmão, era o anjo. Deus colocou ali um anjo. E ele falou com Daniel. Diz até no capítulo, em um dos capítulos de Daniel, que o anjo foi para levar boas novas para Daniel, mas o príncipe da Pérsia lutou contra ele, fazendo... Olha a força que tem esse adversário, irmão. Tentando impedir. Mas Miguel, o arcanjo, foi lá e fez com que o caminho fosse aberto. Miguel é considerado o anjo que guarda Israel também. Tem muitos irmãos que pregam: Deus está mandando o Miguel, Deus está mandando o Miguel. Irmão, tem que tomar cuidado com isso aí, irmão. Qualquer coisa, Deus está mandando o Miguel. Você pensa que
que anjo é assim, que Deus vai demandar toda hora aquele anjo, como se colocasse o anjo superior ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não é arcanjo, o Senhor Jesus Cristo não é anjo, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Filho de Deus. Senão a Bíblia nós temos que remodelar ela toda, porque está escrito, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu unigênito Filho. Ora, quantos anjos tem no céu? Milhares de milhares, não é? Sem contar os anjos caídos, que foi uma terça parte que foi demandada aqui para a terra. Irmão, se nós falarmos que um arcanjo é o Filho de Deus, então Deus não tem um filho só, ele tem milhares de filhos. Aí a palavra cai em contradição, porque está escrito ali, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho. Aí você vai me dizer, então nós não somos filhos de Deus? Muito diferente, irmão. Nós somos filhos sim, sabe por quê? Porque nós fomos gerados pelo sangue do unigênito na cruz. Ele gerou-nos filhos e nos enxertou. Agora nós somos privilegiados de sermos filhos, não diretamente, no sentido assim como o Senhor Jesus foi gerado pelo próprio Eterno, porque saiu de dentro do Eterno. Por isso que ele disse que ele e o Pai somos um. Por isso que ele disse, quem crê em mim já tem a vida eterna, e aquele que não crê em mim não vai ter a vida eterna. Por quê? Porque Ele é a vida eterna. Ele tem a chave da morte e do inferno. Então veja, você mesmo, quando nós fomos gerados por Jesus Cristo, que em português é Jesus Cristo, tem alguém aí que já vai dizer que esse nome é pagão. Então você vai lá para Jerusalém, onde eu fui, conversa com os rabinos messiânicos que tem lá, e ele vai te explicar o hebraico direitinho, que eles sabem falar hebraico, eles não aprenderam no fundo de quintal. Se você quiser aprender, você também pode falar com o professor Renato, entra no site dele, você vai aprender certo. Agora não fica querendo aprender em fundo de quintal e mudar o nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach, para Yahoshua, Yah não sei o que. Irmão, o nome de Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Fora disso, não é hebraico. Está entendendo? Jesus não é hebraico. É uma transliteração. E Jesus não é hebraico. É uma transliteração que significa Yeshua. Certo, irmãos? Nome não se traduz, mas pode se transliterar. Então temos que ter cuidado quando nós não conhecemos. Graças a Deus, irmão, eu estou, por misericórdia, orando, pedindo luz, e estou passando para os irmãos aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E além de Deus colocar no meu coração, eu vou em busca depois, para mim não falar da minha mente, porque isso é muito sério. Desfazer do nome de Jesus Cristo, falar coisas que não estão escritas, criar doutrinas que não são reveladas por Deus, fazer o povo caminhar por caminhos tortuosos. Isto é heresia. Temos que tomar cuidado, irmãos. Cremos em Yeshua, cremos em Jesus Cristo, que é o mesmo, e vamos servir a Deus na porção que Deus nos der. Não precisa você querer saber quantas estrelas tem no céu, quantos anjos tem no céu, e quantos milhões de anjos caiu. Para que você quer? O que isso vai beneficiar na tua salvação, irmão? Eu te pergunto, o que isso vai te ajudar na tua salvação? Você pode até saber por uma curiosidade, por um aprendizado, mas isso não é doutrina de salvação. Doutrina de salvação é aquele que crê em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Está aí, só, mais nada. O ladrão da cruz, ele sabia quantos anjos caiu do céu, ele sabia lá nome de anjo, ele sabia quem era Gabriel, quem era Miguel, ele não sabia nada, irmão. Mas na hora que ele estava lá na cruz, ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. O Senhor falou, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. O Senhor falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Está entendendo? Ele talvez nem conhecia a Torá. E se conhecia, estava totalmente fora, porque não podia roubar. E ele era ladrão. O Senhor teve misericórdia dele.
Porque o Senhor é o Senhor da misericórdia. Adonai é o Adonai da misericórdia. Justo juiz, justo, santo e verdadeiro. Kadosh, quer dizer santo. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, se nós formos olhar esse anjo vestido de linho, e se nós pegarmos lá um dos 7 anjos que está em Apocalipse, capítulo 15, nós vamos ver que o anjo que está lá em Apocalipse, capítulo 15, também estava vestido de linho. Então, lá tinha 7 anjos. Então, dá a impressão, dentro do nosso pequeno entendimento, que aquele anjo era um daqueles anjos. Certo, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Tenhamos muito cuidado, irmãos. A revelação de Deus é algo supremo, maravilhoso. Eu creio na revelação, creio nos mistérios de Deus, creio na profecia, creio na palavra, mas eu aprendi a ter ressalvas. Quais ressalvas, irmão? Eu não como tudo aquilo que põe na mesa, sem primeiro perguntar para o meu Senhor. Por isso que muitos foram comer onde não podia e acabaram sendo mortos. Lembramos do profeta novo e do profeta velho. Deus falou para o profeta novo: você não vai entrar na cidade nem comer água, nem comer pão e nem beber água. Veio o mais velho, falou: não, Deus também é comigo, ele me falou isso, me revelou, me deu esse mistério para falar para você que você pode entrar. O mais novo acreditou no outro que era mais velho e foi. Quando ele voltou, o leão matou ele. E agora, irmão? Tenhamos cuidado, irmãos. E você fica nessa de que a Bíblia contém, porque a Bíblia contém. Olha, irmão, olha o perigo que você está fazendo, irmão. Depois que entrou esse negócio de contém, o que tem de jovens, o que tem de mocidade, o que tem de que não acreditam mais em nada, que vão para as baladas. Porque antes, no meu tempo, irmão, eu tenho 58 anos, eu vou dizer uns 30 anos atrás, nós íamos orar. Porque nós acreditávamos de coração que o que estava escrito ali era a boca de Deus. Nós não estávamos preocupados se acrescentar um S ou um J, ou se tinha um pouquinho mais de sal. Depois que colocou esse contendo aí, olha como é que está o mundo agora. Quem é culpado, hein, irmão? E depois diz que tem irmãos que quer voltar, nós queremos seguir a Deus na igreja primitiva. Como? Você está mudando a Bíblia, está mudando tudo, irmão? Como é que você quer servir a Deus na igreja primitiva? Você tem ideias particulares, você tem profecias interpretadas para ser particularmente para você, para um grupo de pessoas desse tamanhinho assim, ó, sendo que no planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas. Quer dizer que o Senhor Jesus veio para salvar 500, 600 almas e o resto vai tudo para o inferno, irmão? Você acha que Deus ele faria um trabalho desse? Pensa bem, o poder de Deus, na força de Deus, no domínio de Deus, do eterno, e pensa no que você está pregando e no que você está falando. Você está diminuindo muito Deus, está fazendo Deus pequenininho, e os teus pensamentos, as tuas ideologias, você está jogando para ser idolatrado, para ser conhecido diante dos homens, e quem tem que ser conhecido é Jesus Cristo, Yeshua, e a palavra. Arranque se contém aí enquanto há tempo. Se você acha que aquilo ali foi acrescentado, você tem inteligência? Se eu for comer uma comida e de repente lá um almoço ou uma sopa e alguém acrescentou lá um ovo e eu não quero comer ovo, simplesmente eu tiro o ovo e como só a sopa. Está entendendo, irmão? Presta atenção, irmão. Não vai estragar as coisas de Deus com as tuas ideias. Que sejam as tuas ideias guiadas por Deus. E tem coisas que Deus nos revela, tem mistérios de Deus que Deus nos mostra, que nós não podemos falar para ninguém, irmão. Tem o tempo. Veja quando João escreveu o Apocalipse, o Senhor falou para ele alguma coisa, não é? Que não era para selar as profecias daquele livro, porque o tempo já estava próximo. Então, irmão, quando a gente sela alguma coisa, tem que esperar o tempo para abrir o selo. Eu creio que é assim que está escrito, se me passou pela memória, depois você vê lá, não importa se estiver diferente. O que importa é que tem que ter o selo e tem que tirar o selo. Se quer tirar o selo das coisas antes da hora,
você acaba estragando. Como se tirasse um pão do forno antes dele estar assado. Você vai comer o pão cru. Ele é pão, mas está cru. Então tem que tomar cuidado, irmão. Tem que pensar nas almas. E todas as vezes que Deus se manifestou através, fisicamente, vou dizer, através de um anjo, vocês podem observar que Deus mandou um anjo, irmãos, para falar com, por exemplo, um anjo lutou com Jacó, né, no Vale de Jabote. Quando o anjo terminou, não foi Deus, foi um anjo, mas quando o anjo terminou, como o anjo era representante de Deus, quando ele terminou de lutar, o anjo falou para ele: lutaste com Deus e prevaleceste, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Mas não era Deus que tinha descido ali, Deus havia mandado um anjo representando ele. Quando nós recebemos um mensageiro do céu que representa Deus, aquilo que ele traz, nós temos que tomar como sendo de Deus. Está entendendo, irmão? E muitos não entendem isso. Será que você não está entendendo? Então, irmãos, vamos guardar no nosso coração a certeza que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Ele é divino. Ele é o Filho de Deus, mas também é o próprio Deus. Ele é o Filho que não usurpou a glória do Pai. Sempre falava com o Pai. É um mistério, não é? É tão mistério que tem muitos que interpretam de muitas maneiras. Eu não estou interpretando, eu estou vendo o que está na Bíblia. Está dizendo que eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai é um, peraí, então não é dois, é um. Se ele é igual ao Pai e o Pai é igual a ele é Deus também. Se ele é Deus, então tem dois deuses? Não, tem um só. Mas como que tem um só se ele fala que ele é um também? É porque ele e o Pai é um só. Só que ele se manifestou em carne como filho, para que nós pudéssemos vê-lo face a face. Porque se Deus se manifestasse com um pouquinho da sua glória, só um pouquinho, nós morreríamos na hora. Então, para que nós possamos ver o Senhor, Ele se manifestou na forma de filho, para que assim então nós tivéssemos oportunidade de, quando subirmos ao céu, podermos ver a face dele como ela é. Guardamos este conselho. Jesus Cristo é divino. Nunca pense que não. E não diga que ele é o arcanjo fulano, o arcanjo ciclano. Ah, mas está escrito lá que ele virá com voz de arcanjo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, que embasamento é esse? Ele pode vir com voz de trovão, com voz de arcanjo, com voz de querubim. Ele fala as vozes que ele quiser. Ele fala a voz do trovão, ele fala a voz das águas. Ele falou até com o peixe que engoliu Jonas. Ele fala com o fogo, ele fala com a química. Ele fala com a biologia. Ele fala com as células do corpo. Ele fala com os espíritos malignos. Então ele vem da forma ou com a voz que ele quiser vir. Porque foi ele que fez toda a tonalidade de voz. Será que tem que explicar isso aí também, irmão? Glória ao nome santo do Senhor. Arcanjo não é filho de Deus. Arcanjo, está escrito, são ministros que Deus criou para trabalhar. Mas e os filhos dos homens, que está escrito lá, e os filhos dos homens, e os filhos de Deus? Irmão, presta atenção. O Senhor Jesus, ele veio e morreu na cruz. Então, todos aqueles, quando saíram de lá, eles eram considerados, mas não eram filhos. Caíram, mas não eram filhos. O Filho de Deus não peca, está escrito lá em João. Agora você vê um pouquinho para trás de João na epístola, estou falando das epístolas. Você vai ver assim: se nós pecarmos, tem um advogado que nos julgará. E diz mais outra coisa: se nós dissermos que não pecamos, nós mentimos e o Espírito de Deus não está em nós. Ele falou nós. Por quê? Ele se incluiu junto. Ele era apóstolo. Já pensou? Mais na frente ele diz: o Filho de Deus não peca. Aí você fica: meu Deus, espera aí. O Filho de Deus não peca? Como é que ele falou lá atrás que aquele que diz que não peca é mentiroso? Você tem que ter a visão, tem que ter o paladar, a visão.
Ele estava falando ali, irmão, de uma forma que tem que ter comunhão para entender. Ele estava falando que o Filho de Deus não peca. E não peca mesmo, nunca pecou. Ele morreu pelos nossos pecados. Agora nós, que fomos enxertados na figueira, hoje somos filhos, porém, não somos filhos porque saímos das entranhas da misericórdia de Deus, mas somos gerados na cruz, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Hoje somos filhos de Deus. Se você não aceitou, não creu em Yeshua ainda, aproveite a oportunidade. Quiser entrar em contato conosco, deixaremos o e-mail, poderemos conversar mais. Eu vou encerrar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muitas coisas ainda teria para falar. Fica para outro dia. Deus abençoe a todos. Shalom, paz e graça e paz de Deus. Bendito seja aquele que vem em nome do Eterno. Baruch atah Adonai. Shalom, shalom, shalom.